Começa já na próxima quarta-feira, dia 2, o 12º Festival Rescaldo, um festival de música aventureira nacional. Para nos explicar o conceito e a programação do festival, temos connosco João Castro. Podíamos ter tido também Travassos, o outro co-organizador e autor do cartaz e das belíssimas capas da Clean Feed, mas ele não se achou apresentável por ter tido um derrame no olho. Paciência, fica para a próxima. João, muito boa noite. Posso começar por lhe oferecer um café, apesar do adiantado da hora? Se fizer o favor, eu gosto de cafés à noite. Pronto, um notívago. Eu só vou beber um descafeinado, porque 2 cafés na mesma noite. Ora bem, música aventureira nacional. O que é que isto quer dizer? Certo. E já agora um pouco da programação do festival. Nós não queremos soar muito pomposos, como é evidente nesta questão da aventureira e nacional, mas sobretudo tentar dividir a aventureira, por um lado, porque tem um cunho autoral que nós apreciamos nos diferentes músicos, que se apresentam não só nesta 12ª edição, mas também se apresentaram ao longo destes anos, e que têm esta carga autoral no sentido de explorar caminhos que são muito próprios, por um lado, e por outro lado também que ainda não foram... são novos, têm um caráter de novidade bastante forte. Por outro lado, nacional, porque a música que apresentamos, embora não exclusivamente, são de músicos nacionais. E daí ter o facto de andar entre a música exploratória, improvisada, jazz também, música eletrónica, e que se tenta espelhar na programação, não só desta 12ª edição, como todas as outras anteriores. Então pronto, para as pessoas saberem de que é que estamos a falar, vamos ouvir um clipe de uma das figuras que vai estar presente, que são os... Máquina Magnética. Máquina Magnética. Vamos ouvir. Ora bem, este Máquina Magnética, na verdade, é o artista plástico Pedro Tudela, certo? Quer dizer, seria um bocado redutor diminuir o quarteto ao trabalho do Pedro Tudela. É verdade que tem a participação do Pedro Tudela, conta também com a participação do Gustavo Costa e, fazendo uso da cábula, para não me enganar nos nomes, Miguel Carvalhais e Rodrigo Carvalho no vídeo que será apresentado em tempo real e luz interativa. A escolha não só do excerto parece-nos significativa naquilo que será a 12ª edição e também, sobretudo, porque corresponde a um trabalho que nós vemos acompanhando o Travassos ao longo dos tempos, e eu também tento acompanhar de alguma forma, de 2 coletivos que nós apreciamos bastante. Por um lado, a Sonoscopia, que tem um trabalho sensacional, sobretudo no Porto, mas não só no Porto, e, obviamente, também, como referiu, o Pedro Tudela, também com a editora, e também um trabalho plástico bastante significativo. A Máquina Magnética parece-nos também, dentro desta programação de cruzamento de linguagens, muito interessante o trabalho, porque há um vídeo, uma linguagem visual muito interessante, que se expõe ou que se é transmitida através do vídeo, e depois não só a percussão do Gustavo Costa, que é bastante conhecido por isso, mas também a parte da eletrónica, e daí também nós termos escolhido, não só para o cartaz deste ano, mas também este t-shirt. Deixa-me ser controverso. Eu tive uma enorme sensação de déjà vu com este tipo de performance, digamos assim. Ele diz os métodos de composição, que está na programação, métodos de composição remete-nos para uma história condensada dos caminhos da música concreta, da síntese digital, do minimalismo de câmara ou da escultura. Música concreta e digital, Varese em 1958, Stockhausen, portanto não há novidade nenhuma aqui, isto já se faz há pelo menos meio século. Certo. E depois, isto acontece com outros artistas, pelos clipes que eu vi, há aqui um padrão que é, vou usar uma palavra talvez muito agressiva, perfeitamente académico. É um ambiente sonoro com loops,
Um ambiente visual com luz a apagar e a acender, em cima de paisagens desfeitas, para mostrar a perversão e a ignomínia da realidade. E, sinceramente, em alguns dos vossos músicos, depois farei dos outros em que eu acharei exatamente o contrário, parece que há uma ausência de confronto com os limites daquilo que a música pode fazer e que estão instalados numa formulação musical que eu já vi muitas vezes. Tenho esta sensação, já vi isto. Been there, done that. Bom, isso... Desculpe lá, eu disse que ia ser provocador. E faz muito bem também porque nos ajuda a pensar sobre a própria natureza da programação e da nossa programação em concreto. É claro que nós, sobre a história, nós temos sempre, temos sempre a legitimidade e a liberdade de a reconstruir e de a reinterpretar. O facto de, por exemplo, dos autores que citou, e também poderíamos incluir, por exemplo, os Xenakis e tantos outros, fizeram trabalhos belíssimos na década de 70. Por exemplo, o Pedro Carneiro fez uma interpretação de uma obra de Xenakis há pouco tempo num festival, o Outfest, no Barreiro, e não deixa de ser por isso que tem uma atualidade e uma acutilância no presente que existe, de facto, que tem essa força. Não é por existir há 50 anos ou há 70 que essa força deixa de existir. E, por outro lado, quando nós falamos de música aventureira, se calhar, ok, já foi feita. A interpretação e a forma como se faz e a ancoragem no tempo presente, essa é que nos dá essa acutilância e, se calhar, nos dá esse aventureirismo. E o facto de utilizarmos o vídeo, depende como nós utilizarmos o vídeo. Se calhar, se for de uma forma mais conservadora, não terá tanto interesse, mas as luzes a apagar e acender, por si só pode não ser muito interessante, mas a forma como, por exemplo, uma máquina magnética, neste caso concreto, mas também podemos falar de toda a matéria, são interpretações muito pessoais e que remetem para um tempo muito presente. E é isso que nós queremos marcar, e isso também fica muito vincado no nome que nós escolhemos, rescaldo. Ou seja, nós não temos a pretensão da novidade por si só, não nos interessa, não, é um conceito até se calhar um bocadinho vazio. O que nos interessa é saber que neste momento marca uma determinada posição, quer em termos autorais, como tínhamos referido, mas também uma interpretação daquilo que se passa atualmente. E nesse aspecto, pelo menos nós não vemos nenhuma relutância em que haja essas luzes a acender e a apagar. Sentimos orgulhosos de todo um passado, quem dera de poder fazer alguma homenagem ao Varese, como referiu, ou até mesmo aos Xenakis, ou aos Stockhausen, ou tantos outros também que utilizaram. Mas também, se acompanharmos o percurso de cada um dos autores referidos, vemos que eles também foram alvos de reinterpretações e foram alvos de outra análise. E é isso que nos interessa trazer também para o momento presente. E ainda bem que podemos ter estes autores que nos sirvam de referência, por exemplo, como também o Carlos Singer, que é que vai abrir logo o festival no dia 2, por exemplo. Vou reforçar o meu ponto, ressalvando, falou no Pedro Carneiro, pelo clipe que está no site, já agora diga o endereço do site para as pessoas irem lá ver. Olha, ele vai aparecer aqui em baixo enquanto nós estamos a falar. E fazendo uma pesquisa no Google, Rescaldo 2022, chegará lá facilmente. Os espectadores estão a vê-lo. Eu ia destacar aqui vários músicos. Pedro Carneiro, Rodrigo Amado, saxofonista de jazz, numa reunião estranha e prometedora com o guitarrista Todd Trips, ainda por cima é DJ. Sem Miguel, com um novo trabalho que tem, não é? Com o Carro de Fogo. Carlos Singer, pelo menos estes três, quando se ouve, não é a sensação de mais do mesmo, pelo contrário. Eu ouço-os a confrontarem-se com questões harmónicas, com questões melódicas, com questões rítmicas. Eu sinto ali a tensão naquela música. Não é... Eu quis ser o mais abjecionista possível para o provocar, mas não tem a ver, não tem que ser tudo tralala, não é isso. Eu sinto em alguns músicos que há ali um percurso de luta, digamos, de confronto com os limites da música. Noutros sinto uma enorme facilidade de processos, que é uma espécie de novo academismo instalado, que tem a ver com a ideia de instalação, que também é uma ideia que começa a ser muito já... parece uma facilidade. E sinto essa
essa mesmidade, né? Mais do mesmo. Ressalvando estes, onde parece que a música é toda igual, não é. O Zinger parece que toca a mesma coisa há 30 anos. Não, de forma alguma. Há ali coisas que estão a acontecer e que não aconteciam antes. E comparamos e vemos que houve ali um percurso. Quando eu ouço loops, zoom, e sobretudo muito tranquilos, parece aulas de yoga e de autoajuda. Desculpe lá a agressividade, mas primeiro não há agressividade nenhuma numa conversa. Tem mais que nome para resistir às minhas provocações. Certo, e mesmo para além dos nomes que referiu, há outros que se calhar o percurso não é tão evidente, até porque é muito mais recente, mas, por exemplo, o Carro de Fogo de São Miguel, como referiu, o São Miguel é já subejamente conhecido, e neste caso vem com o octeto e vem com apresentar uma peça contínua de praticamente 50 minutos e corresponde, grosso modo, ao disco que foi lançado pela Clean Feed em 2019. E, sobretudo, essa lógica de um diálogo entre diferentes gerações que existe no próprio Carro de Fogo, por exemplo, com André Gonçalves na eletrónica órgão, ou Bruno Silva ou na guitarra, ou Rafael Soares nas percussões, mas também tem o Luís Desirá, por exemplo, na percussão, ou o próprio Fala Mariam no trombone e o próprio Sei no trompete, peço desculpa, mas tudo isso é interessante. O percurso do Carro de Fogo é essa lógica de... E também quando fala na construção de limites musicais, muitas vezes também interessa-nos perceber o percurso das pessoas individual e também enquanto músicos. E muitas vezes esse confronto de limites musicais também revela um confronto com ele mesmo. E isso é muito interessante. E quando os músicos estão a tocar, espelham esse confronto pessoal, essas dúvidas, essas, se calhar, ânsias, essas interrogações que têm ao longo do trabalho. Não me querendo muito alongar, porque já teremos tempo para isso. Só para dizer uma coisa. Uma peça de 50 minutos, a partir do Carro de Fogo, é uma peça original, vamos ouvi-la pela primeira vez, é isso? Não, ela já foi tocada. Aliás, o que é muito interessante... Sim, mas estas peças não se tocam duas vezes da mesma maneira. Exatamente, é por isso. Ou seja, não há, como também estava a dizer há pouco sobre o trabalho do Carlos Zinger, nós às vezes temos a noção que estamos a ouvir a mesma coisa, mas não é. Porque o que nós temos de ter atenção, e acho que se calhar o que nós temos a aprender, se é que podemos aprender, ou se eu posso dizer alguma coisa sobre o que temos que aprender, é sobre as questões do detalhe. E aí é que torna-se muito interessante ver um concerto do Carlos Zinger, ou mesmo do Carro de Fogo de São Miguel, é que os detalhes exigem de nós coisas que nós pensamos que estão esquecidas, que é a atenção, a minúcia, a dedicação quase exclusiva e ao longo dos dias, é diária. E não só também no trabalho do Pedro Carneiro, ou mesmo o trabalho da Clotilde, que se calhar não é tão conhecido e que também abre no dia 2, nas Damas, o festival, é muito interessante porque se calhar remete para aquela eletrónica que muitas vezes tem aquela conotação, ou se calhar academista ou performativa, mas que não é necessariamente assim. E não é necessariamente assim porque os sintetizadores são feitos, neste caso, pelo companheiro, pelo Zé, e são os sintetizadores customizados, ou seja, são eles que os preparam. E o que é interessante no trabalho também, muitas vezes, neste caso específico da Clotilde, é que é a percepção do erro e a percepção que o caminho, passe esta frase um bocado batida, se vai fazendo caminhando. E essa incorporação e a máquina não toca, nem soa exatamente, apesar de ser uma máquina, não é? Que nos parece que dá uma realidade em série, essa realidade não existe porque ela incorpora o erro, e esse erro também traz inseguranças, mas que ela trabalha nesse momento. Então eu acho que penso que essa própria ideia de academismo se calhar esbate no sentido muito forte, que eu acho que é importante realçar no trabalho destes músicos, mas também das edições anteriores, ou pelo menos desta área com a qual nós gostamos de trabalhar, é que corresponde, ou pelo menos eu queria acreditar que sim, tenho quase a certeza que sim, que é uma procura muito intensa dos limites pessoais até onde eles podem ir. Musicais, obviamente, mas também muito a nível pessoal. E acho que é isso que reforça muito o trabalho de cada um deles e que se espelha muito naquilo que fazem. Eu quase que usaria o exemplo do Pedro Carneiro, que é um músico que é multiforme. Hoje toca clássica, amanhã toca vanguarda, depois da manhã toca jazz. Tem um domínio técnico
perfeito não sei se é, mas anda lá perto, não é? Ninguém é perfeito, portanto deve estar nos 99,9 sobre o instrumento. E sei que a arte contemporânea, o lado técnico é relativamente posto de lado. Também sei, e portanto nem todos têm que ser Pedros Carneiros, que é quase um supra-sumo. Mas também sei que a música pop hoje é feita por máquinas, ou seja, a música pop hoje, que é um dos grandes problemas, saiu um relatório do consumo de música americano que sai todos os anos, que é muito importante. A música pop hoje, as progressões harmónicas são feitas por software e depois vamos buscar uma miúda para cantar aquilo e depois a miúda fica desesperada porque nunca mais teve um êxito na vida, que foi só para tocar aquilo, e portanto por isso é que a música pop é toda igual e aquilo são máquinas de salsichas. Ora, quando chegamos a este lado, eu vejo as máquinas aparecer outra vez. E vejo, como eu disse, não é preciso ser, ou não é obrigatório ser um virtuoso como Pedro Carneiro. Mas, quer dizer, se é carregar no botão, não vejo uma relação de criação com um instrumento, por exemplo, com uma progressão harmónica ou melódica. É a máquina que está a fazer. E parece que é quase uma cedência ao que é hoje a música pop, que constrói harmonias e melodias em cima de... Harmonias são só 4, não é? Pois, mas, ou seja, por exemplo, não pondo o acento tónico na questão da tecnologia, se calhar eu lembro-me de um concerto brilhante num âmbito de um festival muito interessante que acontece aqui em Lisboa, que é o Lisboa Soa, de um japonês que praticamente só tocava com as pedras. E, ou seja, se calhar se nós virmos uma pedra, a nossa primeira ideia, ou de qualquer uma das pessoas, é se calhar amontoá-las e fazer um pequeno muro. Mas esse japonês teve a ousadia de pegar nessas duas pedras e fazer um conjunto de sons que verdadeiramente entusiasmaram todos os que estavam no Jardim das Necessidades. Eram quaisquer pedras ou eram umas pedras especiais? Não, eram quaisquer pedras. Quaisquer? Não havia ali, penso eu que sim. Não podia achar... Não, penso que não. Eu, pelo Presumo menos... que nem todas as pedras são o mesmo, não é? Presumo que não, e daí remeter também para o uso da tecnologia. Nem todas as máquinas são a mesma coisa e nem o uso que nós temos sobre as máquinas são o mesmo. E nós podemos ter um uso preguiçoso da tecnologia, podemos utilizar o computador pessoal só para enviar e-mails e estar a atualizar o estado do Facebook ou de outra rede social, mas quando estes músicos utilizam a tecnologia já têm uma ideia prévia também daquilo que querem fazer e é um instrumento, porque de facto agora cada vez mais nós temos que considerar estas máquinas, sejam os sintetizadores, sejam os computadores, sejam outros instrumentos, digamos, associados à música eletrónica, ou como verdadeiros instrumentos. E neste momento, se me permite, não faz muito sentido estar a fazer uma dicotomia entre instrumentos tradicionais e instrumentos da área que usa o computador. O computador já faz parte do nosso cotidiano, como se calhar o violoncelo nos salões de Viena ou de Berlim ou de outras capitais europeias à época era um instrumento que se calhar não seria muito utilizado e tornou-se comum no cotidiano. O computador agora é comum. E o que é mais interessante também, mais do que gerar essa dicotomia entre instrumento tecnológico e instrumento tradicional, é o que nós também tentamos mostrar, que há um cruzamento muito feliz entre ambos e que ambos são e têm um caminho de investigação e de ligação que se podem cruzar, formando objetos musicais, neste caso, mas não só, muito interessantes. Por exemplo, o caso de toda a matéria é muito valioso nesse aspecto, porque corresponde à Maria Reis, que tem um instrumento praticamente tradicional, se quiser, que é percussão. Por outro lado, temos a Sara Graça, que utiliza a voz, que se calhar um instrumento primordial de todos eles, e depois junta-lhe as eletrónicas. E depois é um trabalho muito minucioso também, que já vem, por exemplo, no caso da Joana da Conceição, desde Tropa Macaco até de projetos ou bandas anteriores. Ou seja, o que mais interessante no nosso aspecto, no nosso ponto de vista, do que ver esta dicotomia ou ver que o computador é se calhar um facilitador, se calhar é.
e não há mal nesse aspecto. É interessante, é sobretudo como utilizamos e como conjugamos para fazer um objeto bastante interessante, que pelo menos pensamos que se materializa na nossa proposta e no trabalho dos músicos que convidamos. Pedro Lutas Adams não podem ser todos, não é que usar eletrónica, mas, por exemplo, dentro dos eletrónicos, digamos assim, pareceu-me o mais prometedor o Pedro Alves Sousa. Sim, com uma estrela, sim. Com uma estrela. Não quer falar um pouco desse concerto? Sim, esse concerto vai acontecer no 4 de março no CCB, no Centro Cultural Belém, aqui em Lisboa, e o interessante é porque, lá está, é o caso do Pedro Sousa, foi um percurso que nós temos acompanhado, quer, sobretudo, o Travassos também a nível editorial, da Clean Feed e da Espuma também, e muito ao longo dos vários concertos ao vivo. Nós nunca nos poderemos esquecer as imensas colaborações que ele teve com, por exemplo, não só com o Gabriel Ferrandini, mas muito com o Gabriel Ferrandini. E o Pedro Sousa, nesse aspecto, também é muito interessante, porque ele utiliza primeiro o saxofone, se calhar de uma forma muito natural, não seja sem qualquer, entre aspas, eu não gosto de utilizar esta expressão, mas não me ocorre melhor, adereço, e agora, ao longo da sua carreira, do seu percurso, já vai utilizando um conjunto de pedais e que vai-se fazendo acompanhar de outros músicos que vão introduzindo precisamente essas outras sonoridades e outros caminhos que ele vai buscando na exploração do próprio instrumento, o próprio saxofone. E é muito interessante este concerto, ou pelo menos assim pensamos que é, senão não teríamos convidado para o programa, que é o facto do Pedro lançar uma estrela com esta banda, ser também corresponder à edição do CD, e que tenta fazer não só o cruzamento entre, se calhar, uma linguagem mais comum a ele, que é o jazz, mas também, por outro lado, explorando aquela, se calhar, eletrónica que não nos é tão familiar e não é tão académica e até muito popular, que é o dub, a linguagem do dub, que vem já, como sabe, desde... O Lenny Tristan fez aquele disco em que de repente ele estava a tocar 4 pianos, não, era sempre ele. e é nesse sentido, exatamente. Eu acho que é nesse aspecto que deste cruzamento, ainda bem que referiu o exemplo de uma estrela, porque é bastante feliz nesse aspecto. É uma boa estrela até ter referido. Ou seja, porque há precisamente este cruzamento entre, por exemplo, o Simão Simões, do cruzamento da eletrónica, com, por exemplo, o saxofone do Pedro Melo Alves e depois o baixo e a bateria, que são instrumentos mais tradicionais. E é uma linguagem entre o jazz e o dub, com que eu acho que é também muito feliz a ideia. Eu não tenho nada contra o uso eletrónica. Eu compreendi. Tenho é que não sentir que aquilo é um adereço e uma facilidade. E há bocado falou no violoncelo. Vai haver um Medusa Unit, com o Ricardo Jacinto com o violoncelo. Lá está, há várias maneiras de pegar num instrumento. Antigamente o instrumento servia para tocar de uma determinada maneira. Exatamente. Agora usam-se os instrumentos, o violoncelo pode de um momento para o outro transformar-se num instrumento de percussão, por exemplo. O que é que ele vai fazer com o violoncelo dele? A música concreta, a ideia de o instrumento de repente é um pedaço de madeira que ali está. Também o é, e essa sonoridade da madeira também é muito interessante, mas no caso do Ricardo Jacinto é já um percurso que também vamos acompanhando ao longo das edições do Rescaldo, não, neste caso concreto como Medusa Unit, mas já tocou noutras edições e com outras bandas e noutra estrutura, digamos assim, ou noutra composição. O caso do Medusa Unit é muito interessante porque remete, de facto, para esses instrumentos tradicionais do violoncelo, mas também o trompetista João Almeida, que é um dos bons novos valores que têm surgido agora, e felizmente que sim, com o Nuno Mourão, que é um percussionista excepcional, e também com o André Enkeldei e com o Álvaro Rosso. Estou aqui a ler um bocado as notas porque não quero ser injusto para ninguém. O que é muito interessante no trabalho do Medusa Unit é esta quase espectro que ele vai criando, porque também o Ricardo tem esta capacidade de não trabalhar a música, mas também a espacialidade da música. E isso remete, eu sei... Cuidado, não há música sem espaço. Exatamente, só que agora
e aí estou totalmente de acordo, só que também há atenção ao espaço ou há falta de atenção ao espaço. E no caso do Ricardo Jacinto, não só pela própria formação académica, mas também pelo próprio percurso que ele vai fazendo, e também não só enquanto agrupamento, mas, por exemplo, o Osso Coletivo, que é um projeto lindíssimo que ele tem nas Caldas da Rainha, e diversas instalações que ele vem apresentando, tem essa preocupação, lá está, ao detalhe, a preocupação da interpretação do espaço, a preocupação de como é que o som se interliga com o espaço, e cada concerto, como remetendo um bocado para o início da conversa, se torna único, porque há essa relação muito íntima com o espaço. Nesse aspecto, obviamente, claro, o espaço não existe e a propagação do som não existe se não existisse espaço, não é? Há bocado estávamos a falar daquele concerto da Susana Santos Silva, autora da música de genérico deste programa que muito me orgulha, feito no Panteão Nacional, que é uma obra sublime porque aproveitou o eco e a reverberação do espaço. Mas, quer dizer, o espaço desde os tempos da Idade Média, não é? Que estavam a tocar para os espaços fechados, ou do Wagner, que decidiu fazer aquele monstro de Bayreuth para meter lá aquelas órgãos. O espaço sempre foi música e espaço. Exatamente, mas a mesma forma que uma eletrónica pode ser utilizada das mil e uma maneiras, e pode ser mais cuidada ou menos cuidada, a questão do espaço é exatamente a mesma coisa. E quando se trabalha de raiz essa questão, depois isso reflete-se no trabalho que se pode apresentar. Por exemplo, nós, no dia 6 de março, na Igreja de São Jorge, à Estrela, também em Lisboa, vamos fechar com outro grupo, que é do Mestre André e do Carlos Godinho, que lá está, eletrónica e percussão, este cruzamento, e com uma relação espacial muito, muito forte. Poderá passar pela quadrifonia ou não, que também já é outra relação com o espaço. O próprio espaço da igreja remete para um determinado som, e é nesse sentido que nós temos orgulho e temos muito interesse em acolher, mais que orgulho, até muito interesse em acolher este tipo de projetos, porque também não é, lá está, ou seja, não é só aquilo que eles apresentam, mas é aquela capacidade que eles têm para remeter para questões que nós muitas vezes não estamos conscientes. E é isso que, se calhar, a música, quando é cuidada, quando corresponde a um percurso, é precisamente essa capacidade, enquanto nós temos de espectadores, de ver coisas ou sentir algo, não é algo, mas sentir uma coisa. Que seja, então, para tornar o discurso mais prosaico, uma coisa que nós não estávamos alerta para isso. Quando, por exemplo, vemos o carro de fogo de São Miguel, a entrada do concerto, e vemos microsons e como torna toda a sua sequência, isso é muito interessante. Mas porque é isso que eu espero da música, sempre. Pois, mas pois, se calhar estamos mais... Se ela não me dá isso e se eu vejo... Ok, já ouvi, next. Pois, exatamente, e é nesse cuidado da música e da música como arte que nós temos a preocupação, e pode assumir um lado mais académico, tudo bem, mas também pode assumir um lado muito de quase uma injeção de energia, que é o caso do Zeta, que praticamente uma banda desconhecida e que remete claramente para um universo do hardcore e do punk e de 15 minutos, e essa raiva, entre aspas, ou então essa pulsão primordial, também é muito interessante de ouvir, se calhar por uma questão geracional. Eu lembro perfeitamente dos anos 80, estive lá. Pois. E o interessante é que eles são bastante jovens, ou seja, têm 20 e poucos anos. Ou seja, esta releitura que eles fazem... Mas hoje em dia a música é toda contemporânea, podemos ouvi-la toda. Antigamente era mais difícil porque não tínhamos acesso a ela. Sim. Hoje temos acesso a todas as músicas. A grande maravilha dos tempos contemporâneos é que temos acesso, por exemplo, na minha música de eleição, jazz, eu posso ouvir o que quiser. Antigamente tinha que ir, olha, à Clean Feed, à procura dos discos, depois não havia, não sei o quê e tal. Agora tenho tudo. E, portanto, um sol do Louis Armstrong em 1928 em Chicago, que eu posso ouvir, é tão contemporâneo como a música do Zeta. Sim, nesse aspecto... Não há história. Então, se o ouvi pela primeira vez, é novo, não é?
Bom, quer dizer, o fim da história já foi proclamado mais que uma vez e não sempre nas melhores razões. Mas enfim, isso é outra história. Desculpa, mas há história. E neste sentido nós não queremos fazer história, mas queremos ser filiados a uma certa ideia de história. Nesse sentido há. Eu percebo essa... Como espectador, se quiser, não há história. Eu posso ouvir um solo do Louis Armstrong, uma ópera de Bach, Bach não tem óperas, parece o outro que inventou os quartetos de corda. Posso ouvir tudo, porque precisamente tenho acesso a tudo neste momento, coisa que não tinha há 50 anos, não tinha acesso, não chegava até a mim. Isso depois remete, obviamente, para a questão da forma como ouvimos a própria música, não é? E por isso é que, se calhar, e agora vou ser um bocadinho enviesado no raciocínio, se calhar por isso é que faz sentido haver festivais como o Rescaldo. E se calhar por isso é que também nos põe em xeque, a nós, enquanto organizadores de um festival, dada, e daí não podemos estar mais de acordo, que é no sentido... O acesso à música nunca foi tão fácil, em certa maneira. Depois temos de ver outras questões a nível de qualidade, de contextos, etc. Mas o acesso é um facto. A música nunca foi tão livre acesso. Agora, enquanto programadores, neste contexto, faz ou não faz sentido organizarmos um festival? Faz ou não faz sentido escolhermos este tipo de música? O que é que nos distingue dos outros? Como é que construímos este festival? O que é que poderemos oferecer aos espectadores, a quem nos vai ver? E é esse desafio que nos continua, neste caso, no meu caso concreto, este ano, porque tive o prazer de ser convidado pelo Travassos, mas o Travassos, ao longo destes anos, é a 12ª edição com altos e baixos, mas é esta capacidade de ver também, enquanto organizadores, qual é o nosso papel. Como é que nós podemos transmitir a uma pessoa curiosa e sedenta, até de certa forma, de ouvir música, como uma forma de arte e de expressão, até pessoal, e como é que nós nos organizamos todo um conjunto de músicos que façam sentido no totalidade do festival e depois dentro de cada noite do festival. E claro que nós podemos ouvir, também podemos se calhar ler, na Feira do Livro temos 15.000 livros ou 20.000 livros, mas há uns que nos chamam mais a atenção do que outros, há uns se calhar há uma obra por alguma referência, por uma determinada forma de pensamento, porque é aquilo que naquele momento nós queremos. Se calhar, muitas vezes também já foi à Clean Feed, à Trem Azul, e foi nesse processo de descoberta. E se calhar ia à procura de um disco que não havia e comprou outro. E se calhar esse acesso físico e esse caminho que teve até chegar lá, se calhar às vezes também não seria mau que nós conseguíssemos que as pessoas fizessem esse percurso, ou seja, que ir até à igreja de São Jorge, ou ir até à Galeria Zé dos Bois, ou ir até às Damas, ou ir até ao Centro Cultural Bem. Todo esse percurso com o flyer que temos aqui à frente e já havendo esta curiosidade que se vai alimentando muitas perguntas. Porque é que eu vou ver? Qual é o sentido que faz hoje ouvir o Carro de Fogo de São Miguel? Qual é o sentido que faz hoje ver o Medusa Unit? Então, se nós também conseguirmos suscitar essa curiosidade nos espectadores, seria ótimo também, não é? Estas são as perguntas. Quereis respostas? É ir ao Festival Rescaldo.